E entre as melhores equipes, temos que destacar a equipe Costão Quantum, lá da cidade de Aracaju, em Sergipe, e eles estão sob a liderança do professor Eduardo Fortaleza. E eles utilizaram ciência e criatividade para explicar os conceitos quânticos. E tudo isso de forma bem acessível. Bom dia, Vinícius e Alisson. O que mais chamou a atenção de vocês na computação quântica? O que chamou mais atenção foi basicamente a sua praticidade. A forma como você consegue solucionar problemas de forma muito mais precisa, usando ao invés de conceitos definidos, conceitos de probabilidade. E usando esse conceito de amplitude e tudo mais. E você, Alisson? Bom, o que eu achei mais interessante foi justamente a capacidade que o ser humano teve em manipular alguns fenômenos da natureza para facilitar a resolução de problemas. Exato, utilizar conceitos que parecem bobos, mas conseguem ser extremamente precisos e eficientes. Gente, mais uma pergunta surge aqui diante do nosso trabalho. De que forma vocês acreditam que a teoria se conectou à prática a partir daquele experimento que vocês utilizaram no vídeo anterior? Eu acredito que a teoria se une à prática quando a gente começa a relacionar os instrumentos, os objetos do dia a dia, os conceitos que a gente vê no dia a dia, como violão, Arduino, LEDs e números em geral, com toda a teoria que parece complicada, parece complexa, mas quando a gente faz essa analogia com coisas que a gente já conhece, tudo fica tão óbvio, tão simples, tão bobo, entende? E é algo fundamental, é algo essencial, não é não, Alisson? Exatamente. Como o Vinícius falou, tudo fica mais simples quando você utiliza elementos que você já conhece, que você gosta. E como a música é uma parte muito presente na minha vida, seria muito interessante a gente usar isso para ensinar física. E na música, a física está muito presente. Por exemplo, um acorde, uma nota, a frequência, tudo depende do quê? Do comprimento da corda, do quanto que vibra. E isso a gente consegue relacionar com a mecânica quântica. Exato. Afinal, como falamos no vídeo, partículas quânticas são muito parecidas com ondas sonoras. Bom, e dentro desse trabalho que vocês fizeram, que desafio foi mais marcante, seja ele técnico ou conceitual? No meu caso, eu senti a dificuldade durante a montação do artefato mesmo, durante a montação do Arduino. Você mentalizar como é que seria um computador quântico e pô-lo em prática. Afinal, aquilo não é necessariamente um computador quântico, é como se fosse uma representação com todas as funções. Então, transpor isso do zero para um projeto em si, em que você pode palpar, você pode pegar, tocar e poder entender aquilo na prática de fato, foi algo marcante para mim. Foi algo até que desafiador e me incentivou bastante a buscar entender, buscar aprender, ver vários vídeos, livros e também perspectiva de pessoas que já conhecem a área. E para você, Alisson, qual foi o fato mais marcante? Bom, o fato mais marcante para mim, eu não diria que é difícil, mas foi o que eu gostei de fazer, foi transpor essa ideia da mecânica quântica no Arduino e tentar traduzir isso na música, de uma forma mais lúdica e interessante para o pessoal entender. Mais uma pergunta para vocês. Como vocês definiriam com suas próprias palavras o que é o qubit? Alisson. Bom, eu definiria o qubit como uma evolução daquilo que já era uma ponte para a humanidade conseguir alcançar maiores tecnologias, né? Porque assim, o qubit, ele funciona como uma análise de um coletivo, sabe? E você só consegue chegar naquele resultado, que é o correto, depois que você mede esse processo. Isso. Eu chamaria, ele chama de evolução, já eu chamo de como se fosse uma complementação, porque não necessariamente você deixa de ter o anterior, na final você, na verdade, só adiciona uma pequena coisa. Que coisa é essa? Justamente a física quântica. Que física? A física de você poder unir as possibilidades, esse emaranhamento quântico. Mas o emaranhamento não é só isso que você mede depois o negócio. Ele vai ser medido entre 0 ou entre 1, entre uma possibilidade só, uma informação única e precisa que a gente tem para o resultado final. Isso que é o qubit, é esse emaranhamento, essa evolução, essa complementação do que já é clássico. Bom, surge mais uma pergunta. Como você, como a equipe, no caso vocês dois, encararam a questão da liderança ao realizar o projeto? Então, eu acho que um ponto essencial para todo projeto que você vai fazer é justamente definir quem é que vai estar guiando as coisas, quem vai estar dialogando com os membros e poder
dar dicas sobre as coisas. Então, toda a direção, tivemos uma conciliação entre o professor Eduardo e eu sobre como é que seriam as coisas, mas obviamente todo mundo fez seu papel de protagonista, seu papel de líder, seja tomando alguma iniciativa para tipo, aqui fica melhor, aqui eu acho que esse ponto pode melhorar, entendem? E você, Alisson, como é que você lidou com essa questão de você ter seu próprio protagonismo na questão, por exemplo, da música, em que você achou melhor essas coisas e tal? Então, a parte do protagonismo, acho que eu consegui adicionar um pouco de mim mesmo nesse projeto. Foi através da música, né, com o violão, que a gente conseguiu juntar todos os nossos interesses para um bem. Certo. E aí o seguinte, a gente fez as perguntas, fechamos a rodada e a gente falou do projeto que eles realizaram. Na descrição desse vídeo, com o QR Code, vamos colocar para que vocês possam acessar e entender o que eles fizeram como projeto.